Boa noite, irmãos amados. O meu desejo nessa noite é que todos vocês estejam desfrutando de uma íntima comunhão com Deus e de uma verdadeira paz em Cristo Jesus. Eu queria ler com os irmãos no livro do profeta Isaías, o capítulo 61. Os irmãos podem continuar como estão. Isaías, capítulo 61, os versículos 1 e 2. Isaías 61. Todos os irmãos encontraram? Leiamos. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Amados irmãos, nós estamos vivendo e vendo uma angústia na vida do povo que na verdade não está deixando ninguém como que escapado dessa situação. Nós estamos vivendo momentos, eu creio que todos que aqui se encontram jamais viveram o que nós estamos atravessando. Há poucos dias eu conversava com um senhor, creio eu que já com seus 80 e poucos anos, e nós comentávamos sobre o momento em que todos nós temos vivido. E ele disse para mim uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que o povo está angustiado, esperando por uma vacina, mas se esqueceram de que Deus é quem pode todas as coisas. O que eu estou dizendo para os irmãos, eu não ouvi da boca de um crente. Eu ouvi de uma pessoa que, eu creio, não tem conhecimento da palavra do Senhor. Na verdade, esse momento traz preocupação para todos nós. Não há hoje no mundo ninguém, seja ele cidadão comum, seja ele um cidadão graduado, não há ninguém na terra hoje que não esteja preocupado com o amanhã. Até porque nenhum de nós pode garantir que estaremos vivos amanhã. Nenhum de nós pode garantir isso. Mas na verdade também nós vivemos um momento apropriado para falar sobre o tema proposto para esse mês. Já que o mundo vive um momento de angústia, é preciso que haja uma palavra para amortecer o coração machucado e amedrontado. Quando ainda no interior, quando nós morávamos por lá, nós vivíamos da agricultura. Eu quero pegar um ganchinho da sua mensagem do domingo passado e lembrar de algumas coisas. Porque o Evangelho precisa ser sempre lembrado.
Entre os meses de setembro e outubro, nós já tínhamos aquela preocupação de prepararmos a semente para podermos semear. Nós aguardávamos com muita ansiedade e, ao mesmo tempo, com muita esperança que nesses finais de outubro, de setembro e outubro da década de 60, a chuva caía abundantemente. A chuva caía abundantemente, irmãos. Mas o meu pai nos colocava para selecionar, para quebrar aquela espiga do milho e separar os melhores grãos. Se você colocar o grão com algum apodrecimento em alguns dos grãos, ele não vai nascer. Ele não vai nascer. Mas nós ficávamos atentos a isso. E após percebermos que a chuva estava próxima a cair, as sementes preparadas, a chuva realmente vinha naqueles dias esperados. E nós corríamos após uns 3 dias de chuva, de enxadão. Eles colocavam a enxada numa posição mais em pé, né? Para poder cavar a terra. E após cavar a terra, nós colocávamos a semente na terra, já numa terra úmida. E não demorava poucos dias, nós voltávamos no local para olhar se as sementes lançadas no chão haviam nascido. Era a esperança que nós tínhamos. A terra seca, ela não permite que a semente nasça rápido, mas a terra úmida, ela contribui para que a semente nasça e nasça depressa. Mas, irmãos, a semente só podia dar bons frutos se as estações do ano andassem de uma forma que não faltasse nem a chuva e nem o sol. Se as estações não andarem em dias, vamos dizer assim, a semente não vai nascer. Porém, ao nascer essa semente, nós ficávamos ainda olhando aquele terreno limpo que nós trabalhávamos arduamente para prepará-lo. Nós precisávamos de uma atenção com uma outra coisa. Após o nascer da semente, que ela saísse da terra, daí a alguns dias já havia mato em volta. E era inevitável, era algo necessário na agricultura, e é necessário que retire-se o mato, que saia em volta das plantas, porque pode sufocá-la e não permitir que ela cresça proporcionalmente à situação que ela foi colocada na terra. Disse que a espiga que quebra na haste tem boa semente, mas a que não quebra, ela é simplesmente um restolho. Ela não tem grãos suficientes para uma boa alimentação. O tema proposto para este mês é semeando esperança. Semeando esperança. Eu quero voltar a esse texto, não quero fugir muito dele, irmãos, porque eu fiquei mais ou menos 15 dias olhando isso aqui e eu não posso fugir daquilo que ele me falou. Nós estamos falando que estamos vivendo momentos interessantes,
mas também momentos difíceis. O profeta Isaías, que havia exercido o seu ministério profético nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, ele olha para a situação do povo de Israel e ele consegue detectar que havia algumas coisas que precisavam urgentemente ser atendidas. Eu estou dizendo na parte introdutória dessa nossa conversa que não existe na terra hoje qualquer pessoa que seja que ela não esteja preocupada com a sua saúde física. Mas às vezes a maior parte da população do mundo ela não está preocupada com a sua saúde espiritual. Ela não está preocupada com a sua saúde espiritual. Nossa conversa dessa noite, que gira sobre o tema de semeando a esperança, eu quero falar sobre 4 palavras somente nessa noite. A quem o profeta foi enviado para poder semear essa palavra de esperança? Veja comigo aqui, meus amados. A princípio, ele estava calçado, ele estava reforçado com algo precioso na vida de todos os crentes. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. O primeiro grupo que nós, às vezes, não temos preocupação com ele, e o profeta conseguia detectar naquele reinado que havia muita gente oprimida. Se existem oprimidos, é porque existe o opressor. Não há como essas duas coisas andarem distante uma das outras. Se existe o oprimido, existe também o opressor ou os opressores. A história nos conta que o imperador Nero, ele havia colocado fogo na cidade de Roma, numa certa noite. E ele conseguiu incendiar praticamente a metade da cidade de Roma. E após passar um certo período, ele começou a calcular e a querer encontrar um culpado do incêndio que acabou com a cidade de Roma. E com este pensamento maléfico, ele conseguiu colocar a culpa nos cristãos, que eram os causadores do incêndio na cidade de Roma. Na verdade, irmãos, a história sempre tem nos mostrado que tem se levantado homens tiranos em todos os tempos. E quando as suas ideias não são aceitas, aqueles que não aceitam suas ideias, eles são vítimas. Eles se tornam, aos olhos deles, pessoas não merecedoras da própria existência e começam a torturá-los. E como justificativa, o próprio Nero mandou queimar milhares de crentes vivos. Milhares de crentes vivos. Esta era a justificativa para jogar na fogueira os crentes, para jogar lá no Coliseu, para que os crentes fossem comidos por leões famintos. E assim, vários dos nossos irmãos que naquela época, quando se iniciava, quando começava a nascer a igreja,
os nossos irmãos foram devorados por feras famintas no Coliseu da cidade de Roma. Os oprimidos estão por toda parte. Os perseguidos vivem em situações sobre-humanas. E às vezes nós, com o que nós temos nas nossas casas, nos nossos lares, no conforto que nos cerca, nós somos até mesmo capazes de não nos preocupar com esta situação de pessoas que, mesmo não sendo nossos irmãos em Cristo Jesus, sofrem opressões. Nós vimos entre 2 ou 3 anos passados, os refugiados, famílias fugindo de qualquer maneira, sem recurso nenhum, pegando barcos, entravam mar adentro. Alguns conseguiam sair e atravessar o mar, mas outros não conseguiam sobreviver e morriam sufocados pelas águas. Oprimidos por governantes tiranos, por homens de corações endurecidos, sem a presença do Senhor. Eu queria ler alguns versos em alguns salmos para poder mostrar aos irmãos a preocupação que Deus tem com os oprimidos, com os encarcerados, com aqueles que sofrem perseguições. No Salmo de número 10, versos 17 e 18, diz o seguinte: Tu, Senhor, tens ouvido os desejos dos humildes, tu confortarás o coração deles e inclinarás o teu ouvido, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. O salmista aqui está querendo dizer que Deus assiste o seu povo ao ponto do homem depositar a sua confiança nele e os tiranos não lhe causarem mais terror, não lhes causarem mais medo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um versículo muito interessante, o versículo 38 do capítulo 27, que diz o seguinte: E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Se existe o oprimido, existe o opressor. Com todos os reveses que a história tem nos mostrado, sempre Deus estende aquela mão graciosa, aquele coração perdoador, para tirar o homem das garras do diabo. Ainda o profeta vai nos conduzir a um outro grupo. No capítulo 61 mesmo, ele falou sobre os oprimidos, mas disse que ele havia sido enviado para poder restaurar os de coração abatido, para restaurar os de coração abatido. Eu não sei, meus irmãos, às vezes, sempre que eu venho aqui, eu não sei se a minha fala traz edificação, mas eu estou sendo um homem
um tanto quanto corajoso em dizer coisas que às vezes o meu coração me impulsiona a fazer. Mas eu tenho clamado a Deus para que Ele não me permita fazer algo que não seja além da sua vontade, porque Ele sabe que eu sou um homem sujeito ao erro e ao pecado. Será que nós já paramos para pensar na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma? Será que nós já paramos para pensar naquela prisão sem conforto nenhum? As prisões de hoje, os prisioneiros que estão lá, eles estão lá por algum motivo. Eles roubaram, eles mataram, eles estruparam, alguma coisa de errado eles fizeram que a lei não permitia. Mas eles estão lá pagando pelos seus erros. Paulo estava preso por causa do Evangelho. E às vezes nós não paramos para pensar nesses detalhes. Nós não paramos para pensar nos abatidos, nos desanimados, nos debilitados na fé. O Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos ajudar a carregar as cargas uns dos outros, mas principalmente os da família da fé. Ele não excluiu os lá de fora, mas ele deu prioridade aos da família da fé. O profeta ainda me fala alguma coisa no capítulo 57, quando ele diz o seguinte, versículos 14. E se dirá, aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai o tropeço do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Não farei acusação para sempre, nem ficarei irado o tempo todo, porque o Espírito procede de mim, bem como o fôlego da vida que criei. Deus continua preocupado com seu povo. E nós precisamos de nos preocupar em semear esperança, não pensando em situações favoráveis, não pensando em momentos que nos sejam favoráveis. Como diz Paulo a Timóteo, Timóteo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas, além dos oprimidos, dos abatidos, existe um outro grupo aqui que nós precisamos de semear esperança para eles. É o grupo dos cativos. Proclamar liberdade aos cativos. Acho que é João 8:44, né? Se Cristo vos libertar, é isso? Hã? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, quando nós falamos sobre pessoas cativas, na década de 70, me parece, a minha lembrança não foge muito desse acontecimento. Me parece que foi o primeiro sequestro que houve no mundo. Não me lembro a idade da moça, mas me lembro o nome. Ela chamava-se Patricia Hertz. E ela foi sequestrada. E o mundo inteiro ficou sabendo dessa notícia. Aqueles que são cativos, eles são levados presos à força.
E nós temos presenciado hoje pelas notícias de televisão, houve sequestro em tal cidade, em tal parte do mundo, e não se sabe aonde está a pessoa presa e nem aonde está o cativeiro. Na verdade, quem está cativo, ele está sujeito a várias situações, porque ele está sozinho e sob o domínio do seu opressor. O povo de Israel foi para a Babilônia e a promessa de Deus é que eles viveriam lá por 70 anos. Deus não ia permitir nem um dia depois e nem um dia antes, mas que eles fossem levados presos, levados cativos para aquele país. Eu me lembro da história de Hitler, o maior tirano que eu considero, o maior assassino dessa época. Ele leva para o campo de concentração várias pessoas. Aqueles que não se aderissem ao seu pensamento, aqueles que não se aderissem à sua vontade, ao regime que ele queria, eram levados para o campo de concentração. E ao levarem para o campo de concentração, muitos deles, ou quase todos, eu creio que quase todos, não voltaram para casa. Vamos dizer que esse templo aqui, existe vários chuveiros para tomar banho. E o processo que Hitler usava era que as pessoas entravam para o banheiro pensando que iam se banhar, mas elas estavam apenas e tão somente se intoxicando nas câmeras de gás que ele havia preparado para matar os seus opositores. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que é que Deus possa ter feito com Hitler. Eu não tenho a mínima ideia, mas o certo é que ele foi um assassino jamais visto na história, na humanidade. Ele enganava os prisioneiros. Eu vi num vídeo esse campo de concentração, depois que as pessoas não resistiam mais àquele período da intoxicação, morriam, e as pessoas eram enterradas em valas compridas pelo campo afora. Eram jogadas com a pá do trator e enterradas, jogadas terras por cima. Às vezes a gente quer interferir no coração de Deus, mas nós não podemos. Eu não sei por que Deus permitiu algo tão horrendo, tão cruel por parte de um homem. Mas isso são marcas da vida de um opressor, da vida de um sanguinário, de um homem pecador sem Cristo Jesus. Meus irmãos, não tinha como os prisioneiros fugirem. Vocês podem pesquisar aí. O campo de concentração era cercado com arame farpado, de tal forma que os prisioneiros não tinham como fugir. Nós que estamos aqui nessa noite, estamos presos a quê? Nós estamos presos em quê, irmãos? Chegando para o final dessa nossa conversa, eu quero ainda ler
Isaías capítulo 42, versículos 5 ao 7, que diz o seguinte: assim diz o Senhor que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que nela brota, que dá fôlego de vida ao povo que nela habita, e vida aos que andam por ela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te fiz mediador da aliança com o povo, e fiz para as nações, e luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que habitam em trevas, para tirar do cárcere os que habitam em trevas. Irmãos amados, eu disse que nós estamos vivendo um momento jamais acontecido na história. Nós estamos vivendo tempos de trevas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo momentos em que não se pode deixar um segundo sequer sem semear esperança para esse mundo. Não há outra situação, não há outra alternativa, não há outra saída para esse mundo, senão levá-lo a entender que Deus tem uma mensagem de esperança para ele. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo em tempos de trevas. Nós estamos vivendo momentos em que nós não conseguimos fazer diferença daquilo que é profano e daquilo que é santo. Nós não estamos conseguindo fazer diferença daquilo que é certo e daquilo que é errado. É um mundo totalmente desfavorável para anunciar esperança. O mundo está sem esperança. E tomara Deus que levante alguém com uma palavra poderosa, de tal forma que convença o homem que Cristo é a única esperança. A igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente anunciar essa mensagem de esperança. Há muito tempo nós temos presenciado na igreja, no mundo afora e no Brasil afora, algumas coisas estarrecedoras. Tem acontecido no seio da igreja algo abominável, algo vergonhoso. Em 1977, me parece que nos meados de julho, Nelson Carneiro era um ministro, não sei se era o Congresso, se era o Senado, não me lembro, porque eu não acompanhava muito esses detalhes de política na época, mas ele assinou a lei do divórcio. Até então o Brasil não tinha divórcio. Eu disse que nós estamos vivendo momentos de trevas. Sabe por quê, irmãos? O divórcio dentro da igreja evangélica no Brasil, ele é proporcional àqueles que não têm nada a ver com Cristo Jesus, àqueles que não têm compromisso com vida de santidade. Virou coisa normal, é lei, eu posso fazer, mas isso é do agrado de Deus? Nós estamos simplesmente
vivendo momentos de trevas. São estatísticas feitas por pessoas que acompanham o movimento da sociedade. Mas ainda há uma outra estatística dolorosa. É que os jovens que ainda não se casaram estão indo para a cama nos finais de semana com suas namoradas, na mesma proporção daqueles que não têm qualquer sentimento em relação a Cristo Jesus. Uma igreja que vive nesse patamar, ela jamais terá como levar ao mundo uma mensagem de esperança, porque ela carrega sobre os seus ombros a podridão de uma sociedade decaída. E é neste patamar, é nessa situação que o profeta vem expor a sua preocupação. E ele fala ainda, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. É preciso que haja urgência. É preciso que saiamos do comodismo. É necessário, irmãos, que nós pensemos que ou a igreja viva ou ela morra. Se nós não clamarmos pela presença poderosa do Espírito Santo, nós não teremos como levar ao mundo uma mensagem de esperança. Porque se assim nós não vivermos, ele não vai crer naquilo que nós falamos. As coisas, elas não andam como nós gostaríamos que andassem. E nós muitas vezes andamos desatentos, descrentes de tudo que tem acontecido mundo afora. Em 1978, eu fui à cidade de Caparaó. Eu não sei se é sul de Minas ou que... Eu sei só que é Minas Gerais. Aquela região, o presbiterianismo é uma bênção. Tem muitas igrejas presbiterianas. Mas houve algo triste em uma daquelas cidades, me parece que foi na cidade de Manhuaçu, é que o conselho de uma das igrejas precisou de desfazer todo o grupo de jovens que tinha na igreja. Disciplinou todos os jovens que tinham na igreja e mandou todo mundo para a rua. Por que será? Por causa de vidas não correspondentes àquilo pelo qual nós somos chamados. Nós somos chamados para restaurar um mundo caído. E não há como restaurar um mundo caído senão com uma mensagem poderosa, uma mensagem de esperança. Há muitos presos. Há muitos presos nos seus pecados. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 a 12, diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e ao arco de guerra será destruído. E anunciará paz às nações, domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água,
por causa do sangue da tua aliança. Voltai à fortaleza, presos sem esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Aqueles que estão presos pelos seus pecados, há uma única maneira de restaurá-lo, é com a mensagem do Evangelho. Há uma única maneira. Eu quero finalizar a minha conversa essa noite, irmãos. Eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículos, são 2 versículos, o 12 e o 13, diz o seguinte: e outra vez, Isaías também diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis da esperança pelo poder do Espírito Santo. Hoje, vamos dizer que inicia-se uma nova etapa da semeadura. O semear da esperança a um mundo decaído, a um mundo desesperado, a um mundo que não tem paz, a um mundo oprimido pelo diabo. E o diabo tem usado homens, o diabo tem usado os sistemas políticos para oprimir parte da sociedade. E o conforto que nós temos é esse: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, amados, e que Deus continue a usar de sua misericórdia e fazer neste século 21 uma igreja poderosa, conquistadora dos abatidos, dos cativos, dos desanimados, dos presos por causa dos seus pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, como crentes em Cristo, corramos para os braços dele com uma viva esperança de que um dia, ao sairmos daqui, tenhamos a certeza de que o nosso lar que nos aguarda, que nos espera, é um local onde cessará todas as nossas preocupações, todas as nossas dores, e nós teremos tão somente uma coisa a fazer: enaltecer e glorificar o Deus que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o nosso papel: nos preocupar com os oprimidos, restaurar os abatidos, libertar os cativos e a pôr os presos em liberdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.